Fala, meus consagrados, minhas consagradas, estamos começando mais um vídeo aqui para o canal Eu Sou Igreja, canal que a gente estuda as escrituras sagradas, a gente tira dúvidas. Eu coloquei nas redes sociais esses dias quais são as dúvidas que o pessoal tinha. Surgiram várias opções, como por exemplo, o que é o reino de Deus, por que Maria não é citada tanto na Bíblia, várias coisas, né? O pessoal falou, o que é a lei dominical, várias perguntas aí do povo, né? E a primeira delas, a primeira pessoa que mandou, né, mandou assim: extraterrestres, o ser humano é o centro do universo? Mas antes de responder sobre o ser humano ser o centro do universo, primeiro a gente tem que falar sobre os extraterrestres. Existem extraterrestres na Bíblia? As Escrituras Sagradas falam disso? Né? Essa é a primeira dúvida que a gente vai aqui primeiro sanar, certo? Depois a gente faz outro vídeo. Então, extraterrestre tem na Bíblia ou não tem? Como é que é? Então, vamos lá. O que é extraterrestre? Extraterrestre. Como o próprio nome diz, né? Terrestre são todos os seres que nasceram na Terra. Eu e você somos terrestres, porque nós nascemos neste planeta. Então, tudo, qualquer coisa, objeto, ser humano, tudo que não tenha sido criado, nascido na Terra é extraterrestre, porque a palavra extra significa de fora, que vai além. Então, extraterrestre é de fora da Terra. Então, vamos logo responder essa pergunta, porque muitos cristãos acham que por ser cristão, obrigatoriamente você não pode acreditar em extraterrestres, que é uma coisa ou outra, ou extraterrestres ou Deus, ou ser cristão ou acreditar em extraterrestres, porque as pessoas equivocadamente acham que extraterrestre tem a ver com ciência e acham que ciência não se mistura com cristianismo, o que não é verdade, tá bom? Então vamos lá, pergunta: Deus, o Criador, ele nasceu na Terra? Ele foi criado na Terra? Pergunta a você, sim ou não? Não, né? O que a gente tem no cristianismo é que Deus nem sequer foi criado, né? Então Deus, ele não é terrestre. Se ele não é terrestre, ele é extraterrestre. Então Deus já é extraterrestre na nossa conta aqui, certo? Você concorda comigo? Se não, comenta aí o porquê. E aí você pode estar pensando, não, mas beleza, Deus é Deus, tudo bem, ele realmente é de fora da terra, mas eu não quero saber sobre Deus. Quero saber sobre aqueles seres verdezinhos, os alienígenas, os extraterrestres, os ETs. Existe ET? Então vamos lá, outro raciocínio aqui, jovem. Os anjos, você crê que anjos existem? Sim ou não? Se você crê que sim, os anjos na Terra, você já viu algum anjo andando por aí? Os anjos são terrestres? Creio eu que não, né? E a gente vai ver sobre isso nas Escrituras. A gente só está começando a entender. Os anjos são terrestres? Não, eles não nasceram aqui, não foram criados aqui. Então, os anjos também são extraterrestres. Então, antes mesmo da gente ler qualquer versículo, a gente já consegue perceber que existem extraterrestres por questão lógica, porque Deus não é da Terra, os anjos não são da Terra. Isso só os dois que a gente conhece. A gente sabe de Deus e sabe dos anjos. Já tem dois. Imagine as outras raças que podem ter. Eu não sei, você não sabe. Então vamos lá para as Escrituras Sagradas, que é o que importa, né? Mas você já teve raciocínio aí do que é ser extraterrestre, né? Vamos ao primeiro versículo do dia. Vou me deixar pequenininho aqui. A imagem está travando, sabe? Porque o celular não é dos melhores. Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, está bem aqui em cima, tá bom? Gênesis 6 e aqui do lado esquerdo tem um versículo. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, mulheres. Mulher que você conhece, mulher tá aí por aí. Vendo os filhos de Deus, filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, né? Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Carnal aqui
não é de querer fazer sexo, não. É carnal no sentido de carne mesmo, carne. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Aí eu pergunto para você, tem gente que diz aqui que esses filhos de Deus são tipo os crentes, os que seguiam a Deus, tipo a descendência de Enoque, de Sete, entendeu? Que é a descendência dos bonzinhos e de que as filhas dos homens são a descendência dos maus. Mas eu pergunto, quando um cristão, uma pessoa que segue a Deus aí, né, faz sexo com uma pessoa que não é cristão, nasce um herói, um Superman, um mutante, um X-Men? Não nasce, né, gente? Então, pelo amor de Deus, né? Então, aqui, claramente, quando diz filhos de Deus, não se trata de seres humanos. Claramente, porque quando um ser humano faz sexo com outro ser humano, não nasce um ser diferente, nasce um ser humano, simplesmente. Mas aqui diz, ora, no versículo 4, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, ele explica, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, esse híbrido entre esses filhos de Deus e as filhas dos homens foram heróis, pessoas que tinham mais força, eles eram maiores. Então, vale lembrar aqui que gigantes não significa necessariamente que tinha, sei lá, não era um Godzilla, não, sabe? Quando diz gigantes, pode ser que seja assim, sabe? Muito grande mesmo. Mas aqui, qualquer pessoa que tem uma estatura de 2,30, 3 metros, 2,15, por exemplo, já podia ser visto como gigante naquela época, que a média deve ser o quê? 1,70. Então, imagine toda uma nação de gente com 2,30, 2,50 e tal, aí já fica como gigantes, né? Então, tem isso aí também. Mas a parte importante não é gigantes. A parte importante é que desse híbrido, eles viraram os heróis da antiguidade. Sei lá, vai que o Aquiles, alguém desse tempo aí, era um herói que era híbrido aí. E aqui entra também a teoria lá que o pessoal fala dos reptilianos, vem daqui. Porque, vamos lá, agora quem eram esses filhos de Deus, né? Porque a gente já viu que não é ser humano, né? Deixa eu até ficar grande aqui só para dizer isso. Quem eram esses filhos de Deus? Porque a gente viu que não eram seres humanos. Então, quem é que eles poderiam ser? Vamos lá, vem outro versículo. Vou usar minha bíbliazinha aqui digital. Clica aqui, ó. Vamos lá. Está travando, né? Porque eu estou gravando. Cheio de propaganda aí, né? Bradesco. Gênesis capítulo 1, versículo 6, se não me engano. Isso. Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó. Num dia em que os filhos de Deus... Aí você, filhos de Deus de novo. Aqui usou a mesma expressão lá de Gênesis capítulo 6. Filhos de Deus. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Aí eu pergunto, você já viu alguma vez algum ser humano se apresentando diante de Deus? Um povo assim, diante de Deus, literalmente, assim, Deus está lá e o pessoal está diante de Deus. Eu nunca vi. Então, aqui a gente percebe que também não é ser humano. Aí, ó, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Se ele respondeu de rodear a terra e passear por ela, significa que ele não estava na terra, né, pessoal? Porque como é que eu posso dizer assim para você? Você pergunta, de onde é que você vem? Aí, por exemplo, eu estou em casa agora, né? Aí a esposa pergunta, Sebastião, de onde é que tu está vindo? Eu digo, de casa. Como assim você está vindo de casa se você está em casa agora? Então, não tem sentido. Então, aqui, eles não estavam no planeta Terra.
ele estava em outro lugar, outro planeta, outro lugar, né? Eu não sei onde é que eles estavam, não. Mas eles estavam em outro lugar, né? Então, vamos lá. A gente já falou sobre extraterrestres, existe. A gente mostrou Gênesis, mostrou agora em Jó também, falando sobre esses seres que não são daqui e eles se apresentando diante de Deus. Aqui eles podem ser anjos, porque é a teoria mais aceita. Mas eles também podem ser outros seres, né? Por que deixa eu ficar grande aqui. Por que a dúvida se eram anjos de fato? É porque é o seguinte, perceba que em Gênesis diz que esses seres fizeram sexo com as filhas dos homens, né? E aqui está os filhos de Deus de novo. Ele não fala anjos, certo? Então, qual é a dúvida, né? Primeiro, por que o pessoal acha que é anjo? Existe um livro chamado Livro de Enoque, que é um livro considerado apócrifo, falso, que fala sobre esses filhos de Deus, fala o que aconteceu com eles. E lá fala que eram anjos, inclusive ele dá o nome dos anjos, quem eram os anjos, o que aconteceu. Está lá no livro de Enoque, um livro apócrifo, que o pessoal considera apócrifo, né? Mas ele é citado lá em Judas, como eu já mostrei em vídeos anteriores, numa epístola de Judas, que não é o Judas traidor, e cita a passagem lá do livro de Enoque. Se na Bíblia cita a passagem desse livro, então provavelmente esse livro era verdadeiro ou considerado verdadeiro pelos discípulos, pelo povo da região, porque era um livro bem famoso. Inclusive, ele falava muito sobre Jesus nesse livro, muito antes de Jesus vir. E lá nesse livro fala que os filhos de Deus são anjos, que eles vieram na terra, ensinaram várias coisas, como, por exemplo, fazer ferramentas de guerra, armas, fazer culto religioso, como construir as coisas. Tudo tinha sido ensinado por esses filhos de Deus, que são os anjos, e Deus se zangou com isso, né? E prendeu eles em algum lugar, né? Aqui na terra, em algum lugar, eles estão presos. É isso que diz lá o livro. Por isso que a gente pensa assim que os filhos de Deus, eles são anjos, por conta desse livro de Enoque. Mas tem um porém, pessoal. Jesus, ele fala que quando a gente for para a eternidade, a gente não vai se casar ou se dar em casamento. Seremos como os anjos. Ora, pergunta, se a gente não vai casar nem se dar em casamento, porque seremos como os anjos, então como é que esses seres aqui fizeram sexo com as filhas dos homens, se eles fossem anjos? Porque anjos não se dão em casamento. Então dá a entender que eles não fazem sexo, né? Vou até botar o texto aqui enquanto eu falo. Dá a entender que eles não fazem sexo porque não se dão em casamento. Mas o texto não diz que eles não fazem sexo. Diz apenas que eles não se dão em casamento. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu não sei de qual não. Só um instante. Casamento. Vamos. Podem convidar do casamento. Ó, aqui, achei. É assim que eu procuro, tá bom? Não sei decorado tudo não, viu? Ó, Mateus capítulo 22, versículo 33, diz assim, ó. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Jesus disse isso. Então, os anjos não se casam. Mas isso também não quer dizer que eles não fazem sexo. Ou quer dizer, eu não sei também. Certo? Mas o certo é que, independente se é anjo, se é demônio, se é um alienígena verde, o certo é que são seres que não são daqui, não são seres humanos, não são seres terrestres, são seres extraterrestres, esses filhos de Deus, seja lá quem for, né? Então a gente já respondeu. Existem sim extraterrestres nas escrituras sagradas. Agora outra dúvida mas esses extraterrestres são só os anjos ou eles podem ser igual nos filmes, né? Aquelas criaturas verdes, eles vão vir num disco voador, né? Aí eu pergunto para você, por que sempre a gente imagina, por que sempre tem no filme, nos desenhos, em tudo quanto é lugar, os alienígenas vindo em disco voadores? Por que eles não vêm numa pirâmide, num quadrado, numa esfera redonda? Eles sempre vêm em disco, sempre do mesmo jeito. Por que a gente sempre retrata da mesma forma, hein? Isso é uma curiosidade, né? Um amigo meu, ele citou esse texto que eu vou mostrar para vocês, para mim, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, e me pediu para falar sobre ele. Está lá em Ezequiel capítulo 1.
Esse texto é bem interessante, né? Agora a gente vai ver sobre essa questão aí dos alienígenas, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó, vamos lá, versículo 15. Ezequiel falando, isso aqui é uma visão dele, né? Ele viu alguma coisa, né? Viu os seres viventes, ó, perceba que ele não fala anjos, ele não fala seres humanos, ele diz que viu seres viventes. Mais tarde, lá no capítulo 10, ele diz que esses seres viventes são querubins, tá bom? Então já adianto, spoiler aqui, são querubins, mas primeiro ele não sabia o que era, ele chamou de seres viventes. Ó o que ele fala. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Pouquinho antes desses seres viventes aparecer, ele fala já que eles vieram numa nuvem e que tinha metal, que era de metal. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Aqui, ó. Versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, vento, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Então, o que ele viu? Ele viu o vento e viu algo de metal. Então, já bate aí com, sei lá, uma nave, né? Não estou dizendo eu só estou mostrando o que está lá nas escrituras. Você que vai dizer se é, se não é, aí é contigo, não tem nada a ver com isso não. Metal brilhante, então o que ele vê era de metal. Aí ele vai contar a historinha aqui, vocês podem ler depois. Aí essa parte que é o que a gente vai ficar muito longo. Viu os seres viventes e eis que havia uma roda na terra. Ou seja, tinha os seres viventes lá, né? Que eles tinham 4 asas e tudo mais, vocês podem ler depois, tinham 4 rostos e tudo mais. E aí tinha lá os seres e diz que na terra tinha uma roda, né? Uma roda. Perceba que ele não fala bola, ele fala roda. A roda, ela é fina, né? Ela é fina e circular. Então é como se tivesse aqui o C, né? E embaixo do C tivesse uma roda, né? Pode ser embaixo ou do lado, né? Essa que é a dúvida. Se é do lado ou se é embaixo, mas tem uma roda, é uma roda. E o aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Berilo, pelo que eu pesquisei, não tenho muita certeza, que apareceu várias cores lá, mas é como se fosse uma pedra branca, né, brilhosa, que nas partes de sombra, partes mais escuras, ela fica verde, certo? Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivera uma roda dentro da outra. Então aqui, ó, o que eu entendi é que é assim, ó, tem aqui uma roda, você está aqui em cima, tem uma roda e tem outra roda, né? Uma roda aqui e outra roda maior, certo? Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Ou seja, tinha aqui a roda e ela podia ir para cá, para frente, para trás. E não precisava se virar, né? Ela só ia. Vup, 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 vup. As suas cambotas, eu acho que cambotas é aquela parte assim, eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Perceba que tem aqui a roda. Imagina que isso aqui é circular, né? Tem uma roda aqui para mostrar. Enfim, tá aqui a roda, ela é circular e nessa parte aqui das bordas tinham olhos. Se é olhos, então é redondo. Tinha alguma coisa redonda, né, pessoal? Então, quando a gente vê lá naqueles filmes lá, percebe que do lado sempre tem uns brilhozinhos, como se fossem faróis, né? E fica piscando assim, da mesma forma. Então, vamos lá. Eram cheios de olhos ao redor. Versículo 19 agora. Andando os seres, tá aqui os seres viventes. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Pode ser ao lado, literalmente, ou eles em cima. Eu entendo que quando diz aqui ao lado deles, significa acompanhando eles, tá bom? Mas aí é questão de interpretação minha. Eu entendo que ao lado deles significa eles indo junto, sabe? Acompanhando. Mas o texto retrata como se tivesse a roda aqui do lado e ele aqui em cima, né? Aqui a roda aqui, mas eu entendo que ao lado seja acompanhando e está aqui a roda embaixo e ele aqui em cima. Já vou explicar o porquê. Elevando-se eles, o ser vivente subiu, também ela se elevava, a roda subia.
Para onde o espírito queria ir, o espírito, o ser vivente aqui, para onde ele queria ir, né? Iam, pois, os espíritos iam. No caso, para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam junto com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Ou seja, está aqui a roda, ou o ser vivente literalmente está aqui dentro dela, que é o que eu entendo, ele está aqui, está dentro da roda. Ou então, quando ele diz o espírito estava dentro, é porque está aqui o ser, e a roda tinha o espírito dele, porque ele controlava a roda, né? Sei lá, controlava a roda lá. Mas eu acho que o mais fácil de entender é que ele estava dentro da roda, literalmente. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, juntamente com eles. Porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Olha, ó. Aqui diz aqui, ó. Porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes, para mim, essa é a parte mais tensa aqui do versículo todo, que eu quero que você preste atenção. Está aqui o ser vivente, o ser lá, pá, está aqui a roda. Acima do ser vivente, ó, sobre a cabeça do ser vivente, havia algo semelhante ao firmamento. Perceba que em Gênesis ele chama de firmamento o céu. Então, se o firmamento é o céu, então tinha algo parecido com o céu. Podia ser azul ou simplesmente alguma coisa dura, né? Semelhante ao firmamento, como um cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Então, é como se fosse vidro, né? Vidro, um cristal. Não deve ser vidro porque deve ser mais resistente, né? Mas é como se tivesse uma cápsula, né? Tá aqui a roda, você está em cima, e em cima dele tem tipo um cristal, um vidro, que dá para ver o ser vivente lá dentro, dá. Mas a gente vê que tem algo em cima da cabeça dele, né? Por debaixo do firmamento estava... Ah, essa aqui já é explicando. Estavam estendidas suas asas de um em direção ao outro. Cada um tinha outras duas asas com que cobriam o corpo e de outro lado. Aí que ele vai explicar como é que é os seres viventes. Aí vai dizer que Deus apareceu em cima desses seres viventes. Vai contar a história e você lê com calma na sua casa. Ezequiel 1, capítulo 15, do versículo... capítulo 1, versículo 15 ao 22. Ele também cita de novo lá em Ezequiel, capítulo 10, versículo 9. A gente não vai ler aqui porque vai ficar muito longo. Mas, pessoal, eu quero que vocês percebam o seguinte. Essa passagem aqui, tá bom? Fica dúbio se ela é literal ou não. Eu entendo que não seja, que ele não viu isso mesmo. Ele viu esse tipo de visão. Mas por que eu acho que não aconteceu dele ver lá na hora? Porque no capítulo seguinte, ele diz que engoliu um livro, que Deus deu um livrinho para ele e ele engoliu. Então, eu acho que isso acontecer de verdade. Pode ser uma cápsula, pode ser um remédio, pode ser alguma coisa que ele não entende o que é, né? Ele realmente engula, pode ser que isso aconteça. Mas o que se espera é que seja só uma visão, né? E aí, lá no capítulo 10, lá sim pode ser literal, que ele diz que são querubins, né? Tudo mais. Mas o fato é que ele viu uns seres bem parecidos com o que a gente entende sobre OVNIs, né? Que é a questão circular e que sobe e desce com uma pessoa junto, né? Pode ser do lado, né? Mas o fato é que ele viu circular, muito parecido com o que a gente vê em filmes, desenhos e tudo mais. Então aqui é algo bem curioso. Antes de encerrar, deixa eu mostrar aqui para vocês o capítulo 10 aqui. Não ficar nada pela metade, né, pessoal? Capítulo 10, versículo 9. Que ele vai falar que é querubins, né? Só para vocês verem como é que ele vai falar de novo, ó. Olhei e eis, ó, 10 capítulos depois ele volta ao mesmo assunto. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. Das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as 4 a mesma aparência. Era como se estivesse uma roda dentro da outra. Ou era, igual eu falei, uma roda aqui, aí outra roda maior. Ou então é no sentido de que está uma roda aqui e ela assim, dando elas podiam ir nas direções e tudo mais. Todo o corpo do querubim, suas cordas também, e também as rodas que os 4 tinham estavam cheias de olhos ao redor. Aí ele vai explicar, né? Mas o fato é que aqui são os querubins, ó. E aqui, ó,
Versículo 14, deixa eu ver qual que ele diz. Tem um que ele fala que é a mesma que ele viu antes. Deixa eu procurar. Se eu tivesse lido, seria mais. Aqui, ó, versículo 11. Não. Mas enfim, aqui ele fala que são os mesmos que ele viu antes, tá bom? E olhei as 4 rodas aos querubins. Então, esses seres que a gente tá lendo aqui são querubins. Está bem aqui escrito, ó, do lado do meu rosto aí tá querubins. Então, meus amigos, é isso. Vocês tenham gostado. Como eu sei que muitas vezes é difícil de entender, eu vou... Se você não entendeu nada, preste atenção no meu resumo do que a gente falou, de forma bem clara. Ó, a pergunta: existe extraterrestre na Bíblia? Essa é a pergunta. O que a gente respondeu? Sim, porque Deus não é da Terra, é extraterrestre. Sim, porque anjos não nascem na Terra, então anjos são extraterrestres. E a gente mostrou lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, de que esses seres extraterrestres, sejam anjos ou outros seres, fizeram sexo com os seres humanos e nasceram heróis. Então a gente mostrou na Bíblia a presença de extraterrestres tendo contatos com a gente. E também em Jó capítulo 1 a gente vê que de fato são extraterrestres, porque eles têm um encontro com Deus fora da Terra e que Satanás apareceu no meio deles. Então não tem como ser a gente, porque a gente não sai da Terra, não tem tem os astronautas lá, mas eles não fazem uma congregação lá no Sol. Então vamos lá, a gente falou isso aí também. E a gente mostrou agora em Ezequiel, capítulo 1, versículo 15, o que? A gente mostrou que ele teve uma visão de algo parecido com os OVNIs, os discos voadores. Mas como é uma visão, a gente não tem certeza se isso é literal, se isso significa que existem OVNIs. Mas são bem parecidos com a ideia que a gente tem de OVNI. Vale a pena ficar atento nessa passagem. Entendeu? Resumir e repetir. E é isso aí, pessoal. O próximo vídeo é sobre o ser humano é o centro do universo. Então se inscreva, curta, comente aí. Se você tem alguma dúvida, comenta aí, porque a hora da gente falar é agora. Eu vou responder todas as dúvidas que o pessoal postou. É porque às vezes demora um pouco, porque tem toda essa super produção. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui!